Olá, olá para você do Sincericídio Literário, bem-vindo à nossa hora boleto free. Hoje é treta pura, é treta de livros, então é uma treta ruim, né? Eu sou a Moira, comigo tá a Vânia, Eu? ali de volta às raízes das tretas literárias, que se você for na primeira temporada do Sincericídio Literário, a gente fala muito menos de royals e muito mais de livros. A gente tá precisando fazer mais uns episódios de livro, assim, né? Isso. É que eu Para não tenho lido nada. desopilar a Só mente. você falando, Vânia, eu vou concordando com todos os livros que você vai lendo. Tem aquele gatinho daquele meme, assim, né? Você faça favor de deixar o seu like, de seguir a gente, porque a gente continua querendo chegar a 1000. A gente tá bem pertinho agora. Você Tá. pode entrar no nosso clubinho, que aí, assim, a gente fala bastante de livro lá, tem sempre resenha. Resenha mais da Vânia do que minha, porque eu, como eu já falei, eu ando bem preguiçosa, assim, com várias coisas na cabeça, não consigo. Então, você já deixa o seu like e deixa um oi, por quê? Se você der o like e der o oi, o YouTube entende que tem que mandar a gente para mais pessoas. E para a gente é muito importante, porque nós somos um canal petit. Então, quanto mais gente ele entregar, melhor para a gente. Uhum. Eu vou te pedir para vir aqui na nossa descrição e ler o nosso disclaimer, onde a gente explica que isso aqui é só para risadaria. Não tem fundo de verdade, são vozes da nossa cabeça. Fora isso, tem Exatamente. a minha lojinha no Shopee, onde você pode encontrar o nosso livro que eu e Vânia fizemos juntos, nosso projeto lindo literário, que é um dos manuais do século XIX, um manual original, que a gente traduziu e adaptou, e é um livro lindo, todo ilustrado, capa dura, tudo de bom. Uhum. Tem o meu último livro de pesquisa sobre a Jane Austen, que são cartas selecionadas, cartas pessoais e cartas dos romances. Aquela carta de Wentworth, aquela carta de Darcy, Ah. tem carta da Isabela, super treteira de Northanger Abbey, e tudo de bom. E tem mais um monte de fofura da Jane Austen lá e As de livros que canecas, você tem as quiser. canecas. E as nossas canecas, que é o nosso primeiro merchan aqui do canal, estão também lá. Uhum. Então, recado. Agora é hora da treta aí! Vamos lá. Essa treta aqui sou eu que estou trazendo, né? Então, assim, vai ter mais um react da Moira. Não sei nem se a Moira ouviu falar nessa treta, mas eu Fiquei não sem podia. de uma semana, né? Estou sem Instagram, então Exato. Então, assim, eu acho que foi mais coisa do Facebook e do pessoal que posta no Threads. O Threads eu não tenho, nem ninguém vou ter. tem, né? Só esse pessoal aí que tem. Não vou ter. Eu não consigo mais entrar no Facebook, já tentei de tudo. Implorei, É, fiz reza, é, nada, não consigo. pois é, não sei. Estão tentando te expulsar das redes sociais, Não né? é? Porque foi o Facebook É e agora é o Instagram. essa plataforma não me quer Engraçado, mais. é tudo do mesmo dono, né? Tu fez Exato. alguma coisa pro Marquinho, Marquinho não te quer mais não, Lé, mas vamos Fiz lá. de hoje, o WhatsApp também deu uma rateada, pelo menos para mim. Não, já deu até uma notícia de que teve uma instabilidade aí, preocupou, porque no Brasil, então, o povo faz muito negócio com o WhatsApp, né? Então, Uhum. ficar com isso aí fora do ar. Imagina que fizeram uma previsão aí que vão ficar uns 3, 4 dias sem internet no mundo. O povo vai se matar, gente. Vai pegar a Cara, faquinha de rocambole e cortar o expulso. a minha vida é toda na internet, você não está entendendo, Não, televisão e exato. YouTube eu não tenho mais nada de cabo, para mim tudo é Não, Wi-Fi. não tenho. Eu não tenho mais cabo, eu só tenho também internet streaming, trabalho via internet, é um problema sério. Bom, mas o que que acontece? Para quem conhece a gente desde os primórdios lá, sincericídio literário, que a gente veio trazendo várias tretas, várias opiniões, do que a gente achava de plots de livros dark, de gêneros, isso e aquilo. Bom, aí, teve um assunto que a gente, uma vez falou, eu acho que foi naquele sobre livro dark, Moira, que eu até trouxe aquela antiga propaganda denunciando a minha idade, né, "Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais", né, traduzindo para o mundo literário.
aquelas coisas pesadas que a gente está lendo nos livros, darks e eroticão, Ou ele seja, acorrentada e leiloada ao sheik australiano. É isso. exatamente. Então, assim, o livro está trazendo o que está na sociedade ou a sociedade mudou pelo que está lendo nos livros. É mais ou menos isso. E em cima dessa presença agora, né, como a gente acabou de falar, nossa vida está na internet, né? Depende da internet. Com essa coisa da internet tão presente, aproximando o público leitor dos autores, o público começou a se achar dono do autor. A gente já vem discutindo sobre isso, né, Moira? Há algum tempo. Bom, eis que, depois de várias, assim, conversas a boca miúda entre mim e Moira e entre outras tantas autoras, uma monstra da literatura resolveu se posicionar. Senhora Nacional diva, ou gringa? não, gringa, Uhul! poderosa. Porque não sei se você sabe, mas as brazucas não servem de nada. Não, mas essa mulher, ela é referência até no plágio. Nora Roberts. Nora Roberts resolveu dar uma lambada no povo. E eu vou ler para vocês, porque assim, gente, desopilou meu fígado. Eu já vou logo dando a minha opinião, tá? Desopilou. Mas vamos lá. Então, assim, para quem não sabe, a Nora escreve desde a década de 70 do século passado. O primeiro livro dela saiu em 1981. De lá para cá, a mulher já foi best-seller não sei quantas vezes. Para mim, de uns anos para cá, eu achei que a escrita dela deu uma caída. Eu vou até pegar um livrinho dela E hoje. aí tem aí uma fofoca no meio literário, uma treta que diz Vai falando, vai falando, vai falando. que os últimos livros dela não foram escritos por ela, mas que ela tem uma equipe de Mas essa ghostwriters. fofoca é antiga. É antiga, pois Isso é então, já tem uns anos. Eu, particularmente, gosto mesmo dos livros dela do século passado, que eram as trilogias assim mais palpitantes, entendeu? Ela nunca foi descrever cena de sexo, tá? Uhum, muito boa. Ela nunca foi descrever aquele sexo descritivo, assim, com aquelas palavras pesadas. Ela é aquela mulher que vai mais pelo sentimento, pela portinha fechada, pelo buraquinho da fechadura, e você te arrebatava, né? Completamente. Bom, então, assim, a mulher fez a fama, deitou na cama, ela é diva, ela é referência. Tem muita gente que começou a escrever por causa dela, né? Porque se sentiu motivada a escrever. Então, ela está num patamar do tipo assim: ame-o ou deixe-o, tá? Quer, não Então, quer, não quer. É que nem exato, a JK, que tá comprando briga aí com a geral. Gostou, exato. não me dá Exatamente. mais dinheiro. Não quer ler, não leia. Simplesmente isso. Bom, aí o que acontece? A Nora, ela tem um pseudônimo chamado J.D. Robb, que ela escreve uma série que já não tem mais de 20 livros, né? E é em cima de um casal, né? Bom, parece que ela está para lançar um novo livro com esse pseudônimo. E aí ela tem vamos dizer, uma moça, né? Uma moça que ajuda ela a lidar com as redes sociais. O nome dessa moça é Laura. É aquela pessoa que cuida dos grupos, cuida, né, do perfil, o perfil até pessoal, não é exatamente pessoal, né? É um perfil do autor. Então, quem cuida é aquela menina, relações públicas, né? Bom, Inveja. Eu, é. minha posição, inveja. Aí, Queria. a Nora tá para lançar um livro pelo pseudônimo Robbie,
E a Laura começou a postar várias coisas nas redes sociais de uma maneira assim que não soltasse spoiler, porque o livro está aí para sair. E o pessoal, você sabe como é que é, né, Moira? Não lê postagem. Então fica fazendo perguntas do que está na postagem. E a Laura, muito educadamente, com muito jeito, falava assim, gente, é só ler a postagem. E aí o pessoal fica assim, nossa, como você é grossa, você não pode lidar com o público, você tem que procurar outro emprego. Como assim, falar assim comigo? Bom, aí a nossa diva desceu do Monte Olimpo emputecida e escreveu no blog dela. Vamos ler, queridos ouvintes. O título, eu estou adorando, gente, vocês estão vendo, né, que eu estou falando hoje. O nome do título é Um Gigante Uau, por Nora Roberts, postado no dia 29 de março desse ano, no blog dela. Alguns leitores reclamarão que esta postagem não é otimista e feliz. Sinto muito, mas sinto fortemente que há coisas que devo abordar. Eu prometo que postarei blogs felizes no futuro. Haverá postagens alegres e muito fofas. Enfim, para os não otimistas e felizes. Recentemente, Laura começou a fazer postagens aleatórias na página do Facebook de Robbie, a pseudônima, pois chegamos a um ponto muito próximo dos livros mais recentes que não queremos soltar spoilers. Aparentemente, isso deu a vários leitores uma desculpa para exigir, e chegou bem perto das exigências, às vezes exageradas, porque Eve e Rourke, que são os personagens dessa série, não poderiam ter um filho. Ó Deus! Deixe-me dizer aqui, não nos importamos que os leitores respondam com cortesia. Nora disse não porque... 3 pontinhos. Ou algo nesse sentido. Simplesmente não há necessidade de acumular, pois quem postou pode ser novo no Facebook, pode não ler o blog, onde certamente expliquei meu processo de pensamento sobre isso. No entanto, isso se transformou em uma postagem específica me dizendo para abrir a minha mente para a ideia. Como Rourke disse a Eve que queria filhos em um livro anterior. Ouça, irmã, regaçando a mão. Como se não tivesse sido ela que escreveu aquela fala para o homem, né? Tá bom. Pois é. Verifique seus direitos na porta. Que arrogância absoluta me dizer para abrir minha mente para crianças. Hello! Esses são os personagens fictícios que criei em uma série que eu controlo. Além disso, querer é não ter. Escrevo o que escrevo e tenho bons motivos, explicados com muita frequência. Não gosta? Não leia. E não pense que pode me dizer o que fazer, o que pensar, o que escrever. Sim, caro leitor, eu disse isso. Não estou aqui para ser escravo dos desejos, necessidades e caprichos de certos leitores. Novamente, eu escrevo o que escrevo, e esses são os meus personagens nos meus livros. Não é teu. Eles são seus para desfrutar ou não, mas pertencem a mim, vêm de mim. Outro ficou chateado por eu não ter dado a Eve um bom membro da família de sangue. Este leitor leu o blog e até citou meus motivos para não o fazer. Ela não concordou e foi inflexível em sua opinião sobre o que eu deveria fazer. Você não precisa concordar, mas eu estou escrevendo com base no seu ponto de vista específico. Mais uma vez, expliquei minhas razões para isso. Não farei isso de novo. Meus personagens, meus livros, minha decisão.
Se você Grudou! quiser outra coisa, leia outra coisa. E É isso aí. sim, eu disse, peraí. E sim, eu disse isso também. Dê o seu piti, isso não muda nada. Não sou obrigada a atender as demandas de um indivíduo. Não, Peabody e McNabb não se casarão e terão filhos tão cedo. Morris não encontrará um novo amor em sua vida tão cedo. Eve e Rourke não terão um cachorrinho, eles não terão um filho e ela não descobrirá uma avó gentil ou uma prima encantadora. Não gostou? Não tô nem aí. Eu entendo e não tenho problemas com um novo leitor ou um novo no blog ou no Facebook fazendo essas perguntas. Você não sabe? Até perguntar. Oponho-me veementemente e recuso-me a tolerar leitores que me dizem o que devo fazer, preciso fazer, tenho que fazer e ficam irritados com isso. Ou, porra, me diga para abrir a minha mente. Ela Então botou é isso? isso. Botou. Ela me meteu um fuck. Então é isso. Na página da Nora, houve uma onda, um maremoto de pessoas que simplesmente não leem a postagem e perguntam: que livro é esse? Quando será lançado? Que série é essa? É antigo? Esse livro é novo? E etc. Quando essas respostas estão na postagem ou facilmente achado no Google. As pessoas folheiam, na verdade, não leem as informações. Então, Laura tem que responder as perguntas várias vezes no mesmo tópico, porque muitos não se preocupam em ler as respostas anteriores nesses comentários. Quando Laura, que tem mais paciência com o dedo mínimo do que eu no corpo todo, finalmente escreve uma postagem no estilo publicista mal-humorado, descrevendo, pedindo às pessoas que leiam as informações ou façam uma rápida pesquisa no Google, alguns comentaristas sugerem que ela se aposente, encontre outra linha de trabalho. Eles a chamam de rude, dizem que ela não é adequada para atendimento ao cliente. Não vou tolerar essa porcaria nem por um minuto. Não haveria mídia social para mim ou para meus leitores sem Laura. Ela responde perguntas repetitivas e, sim, preguiçosas, continuamente, com cortesia e paciência. Mas ela não tem o direito de finalmente bater numa parede e dizer: por favor, pessoal, prestem atenção ou reservem alguns minutos do seu tempo. De repente, ela é rude, não foi feita para o trabalho, deveria passar isso para outra pessoa. Aqui está o que eu digo sobre isso. Bite-me! Eu escrevo os livros, Laura cuida das redes sociais, além de outras coisas. É muito para nós duas. E nós duas amamos nosso trabalho e tentamos fazer um ótimo trabalho. Você não gosta do que fazemos e como fazemos? Vá para outro lugar. Sério, vá embora. Alguém postou que estava cansado de ver administradores de mídia social alertando os leitores. Boa para você! Ninguém iria admoestar você se você não merecesse. Deus sabe que Laura tolera muito mais do que eu toleraria na posição dela. Aí. Agora, deixe-me adicionar. A maioria de vocês que lê isso é agradecida, cortês, respeitosa e realmente tem senso de humor. Nós duas somos gratas por você, sério, agradecidas. Nós valorizamos você. Queremos manter tudo isso funcionando para você. Então, obrigada e espero que continue gostando dos livros e das postagens. Para os outros, deixe-me repetir: vá catar coquinho. Não me diga o que escrever e como escrever. Juro por Deus, não tenha coragem de dizer a Laura que ela não é boa no trabalho e que deveria seguir em frente. Essa mulher não é apenas minha publicitária pessoal e deusa da mídia social. Ela é minha amiga. Ela é a droga da minha família. Sério,
Quem é você? O que o torna tão especial a ponto de se atrever a dizer coisas tão desagradáveis e rudes para ela, para mim? E se você acredita que tem o direito de fazê-lo, vá embora. Por favor, para o resto de vocês, aproveitem o que nós duas tentamos oferecer a vocês, para todos. E se você acha que tudo isso é fácil, pense de novo. Mais uma vez, obrigada a todos vocês que entendem e apreciam. Isso nos ajuda a superar esses tempos estranhos. Nora. Bom, muito bom. Ó, isso, vou te falar, ela deve enfrentar isso numa enxurrada, porque ela é nível estelar. Mas a gente enfrenta isso no nosso nível cru. Menina! Agora posso botar. Tem outra para ler, tá? Porque ela não satisfeita. Ela escreveu isso dia 29. Ela fez um adendo no dia 30. Ela fez um adendo. Então vamos lá. Posso já Será ler o adendo? que teve reclamação e aí ela teve que completar? Não sei, mas assim, eu acho que ela botou a cabeça no travesseiro à noite e aí lembrou, putz, esqueci de falar isso. Então, ela no dia seguinte, ela postou no blog dia 30. Só um pouquinho mais, é o nome do título. Fui informada de que alguns escritores, especialmente alguns que publicam séries de forma indie, podem buscar sugestões dos leitores ou incorporar certas reviravoltas, ações, relacionamentos, o que quer que os leitores solicitem. Nunca criticarei o processo de outro escritor. Cada escritor tem o seu próprio e esse processo é adequado para ele. Não existe maneira certa nem maneira errada, apenas a maneira do escritor individual. Mas esta não é, nunca foi e nunca será meu processo. Não escrevo e não escreverei por comitê ou para satisfazer certos leitores. Eu não aceitarei nunca aceitarei a sugestão de um leitor para qualquer aspecto de uma história, não importa quão bem intencionada ou quão cortesmente seja oferecida. Estou publicando há 4 décadas, não preciso nem quero ajuda. As únicas sugestões para uma mudança ou ângulo que considerarei viriam do meu editor. Se a ideia, por maior ou menor que seja, não vier de mim, nunca vai acabar na página. Acrescento isso para esclarecer que abordar melhor, porque tantos se sentem no direito de fazer exigências sobre o que desejam para um personagem, para um enredo. Você está latindo para a árvore errada. E para que outros saibam que, honestamente, acreditam que suas sugestões muito bem oferecidas podem ser consideradas, elas não serão nunca. Nora. Então, assim, agora vamos analisar, vamos desopilar o fígado, vamos falar o que a gente sempre quis. São várias coisas aí, né? Primeiro, se aquela mulher do Twilight tivesse esse pensamento, o livro 4 não tinha sido aquela porcaria. Você fala o último lá. O último, aquele livro é uma junção de um monte de fanfic. Nossa. Literalmente. Porque na época eu seguia fanfic e tinha várias ali. Parece que ela chupou de todo mundo. Fez um patchwork, né? E fez aquela porcaria, né? A J.K. mesmo se trancou num quarto de hotel sem internet, lembra disso? Para escrever o último livro. Não lembrava. O Martin, do Guerra dos Tronos, não consegue escrever o último livro, porque foi contaminado demais. E ele dizem que ele deu o plot do último livro para os caras da HBO, os roteiristas,
que fizeram uma porcaria qualquer das duas últimas temporadas, porque eles já tinham um contrato para fazer outra coisa. O que que era que eles fizeram? Era um filme, Não não sei. era? Eu Não acho que sei. era a série da Amazon Prime sobre o Senhor dos Anéis, que também é um lixo. Uf. Aham. Então, porque ele abriu demais, ele não consegue escrever mais. A Uhum. gente sabe de autora até gringa que faz sucesso no Brasil, quer dizer, ela é da Europa, lá da Europa Oriental, e faz sucesso no Brasil, então tem sucesso, que muda a trama, muda a maneira, a visão do personagem, né? A voz da narradora, porque o leitor reclamou. Aí, Vânia, tem aquele nosso papo assim, o boleto. O peso dos boletos. Você que tem boleto para pagar como eu, como Vânia, você sabe que a voz do cliente, o cliente que tem dinheiro para te dar para você pagar os seus próprios boletos, tem muita importância. Uhum. Mas se você não se importa, não precisa se dobrar aos boletos, você não tem que entregar a sua veia criativa. Olha, Acontece isso que aconteceu com o Martin. O cara, ele escreve outras coisas, mas ele é incapaz de escrever o último uhum. Ice and Fire, whatever. Guerra dos Guerra Tronos. dos Tronos. O que a gente vem falando, talvez assim, vamos tentar contextualizar para quem está chegando agora. Não acompanha a gente desde o primeiro período, sabe que a gente é muito Bem-vindos, tenha focada. paciência conosco, porque nós falamos tudo ao mesmo tempo e nós atropelamos. Exato, né? Mas o ponto é o seguinte, livro pra gente é coisa séria. A gente dorme livro, a gente come livro, a gente sonha com livro, a gente trabalha com livro. Então, a gente respeita, obviamente, a opinião do leitor. A gente sabe que uma vez que o livro sai, é lançado, ele deixa de ser nosso, porque as pessoas vão gostar ou não. Isso é uma coisa, você tem o direito de gostar ou não do que um autor escreve. E você vai ler da sua maneira. Não, provavelmente você não vai ler o que eu escrevi, você vai ler o que você entende. Por causa Porque do seu background, pelo momento de vida que exato, você está passando. Uma coisa pode ser gatilho para você hoje e daqui a 3 semanas ser uma bobeira. Então, uma coisa no exatamente. livro pode te tocar muito. Eu escrevi um livro que é o primeiro das princesas possíveis, que é a história de Bela e a Fera. E tem uma hora que ela fica distanciada do pai. Uhum. Quando ela consegue domar a fera e eles casam, é uma cena de casamento que eu escrevi chorando. Toda vez que eu revisei, eu chorei. Depois eu peguei outro dia, chorei de novo. Já tive gente me dizendo: eu não consigo terminar o livro. Você pode me dizer quando essa cena acaba? Porque eu nunca Porque casei, toca. porque eu sou muito distante do meu pai. Hum, Aí eu fui lá, olhei, ó, você pode pular para a página não sei quanto. Ah, muito obrigada. Entende? interessante. Escrevi só uma cena emocionante, porque a história da Bela e a Fera, ela é uma história emocionante. É uma história Uhum. de passar por cima de dificuldades, né? De quebrar o encantamento da Uhum. história da Disney, mas é uma história, né, de pessoas que se encantam, né, mutuamente. Elas se conquistam mutuamente, né? A, Hum. a, a confiança mútua. Então, Uhum. quando chega nessa cena, é o ápice dessa confiança. Certo. Na verdade, eu só escrevi isso, mas entende? Exato. Essa que é a questão. Então, assim, Né? cada um, como a Moira falou, a fase. A gente teve um episódio aqui que a gente falou livros que li a primeira vez que não gostei, li depois e amei. No meu caso, O Morro dos Ventos e Uivantes. Eu sei que foi porque eu li muito nova. Eu tinha o quê?
16 anos, 14, por Nem aí. entende aquele ranço todo. Exato, eu não ia entender toda aquela confusão de Radcliffe com a Kate, não sei o quê. Quando eu fui reler com mais de 20 anos, acho que É eu um já era amor casada com filho, tóxico. menina, que caiu a ficha, eu falei, caraca, que livro Maravilhoso. bom! Entendeu? Então, assim, depende do seu histórico de vida, de família, da sua cultura, né, do seu estudo, das suas leituras anteriores, do que você está passando emocionalmente naquele seu período de vida, tudo É conta intelecto durante. emocional, né? Exato. Porque um livro, mesmo de romance, mesmo acorrentada ou grego, não interessa. Tem sempre alguma coisa para te ensinar. Uhum. E às vezes a gente não está pronto para aprender. Não, exatamente. E aquilo machuca. Diagonal e vai embora. Exato. Então, assim, uma coisa é essa que a gente entende que faz parte. Eu escrevo um livro, eu lanço o livro para o mundo, e o mundo vai entender o livro, vai gostar, vai amar, vai odiar, muito particularmente. Outra história é eu ler o livro da Moira, não gostar de uma determinada cena, mandar e-mail, mandar postagem, ir no perfil dela, no perfil dela, desaforar. Como assim você fez o fulano ficar com a cicrana? Ele tinha que ficar com a Beltrana, porque eu não concordo. Peraí, gente, a história não é tua, a história é dela. É E é isso aí. isso que está acontecendo, Moira, continuamente. Não é uma, não é duas, não é 3 vezes. Não importa também o que você escreva, você pode escrever erótico, você Qualquer pode coisa. escrever de época, você pode escrever contemporâneo, você pode escrever Hong Kong. Vai ter um estrupício que vai na rede social do autor para dizer que não gostou desse personagem, desse ou dessa cena. Gente, já teve zilhões de livros que eu odiei as cenas. Mas a história do autor não é minha. O máximo que pode acontecer é, na hora de eu fazer uma resenha, eu ser sincera e falar: olha, eu gostei da história, mas eu não senti química com o personagem, então eu vou dar 4 estrelas, 3 estrelas, sei lá. Agora eu não vou ficar soltando desaforo, porque assim, vai para ofensa pessoal. Moira, você é burra, porque você tinha que ter deixado ele com. Oi? Então, É isso assim, aí. desculpa, você que chegou hoje, caiu aqui de paraquedas, essas duas loucas, o veneno escorrendo, assim, a Babs correndo de felicidade, mas é que eu tô. Nós, isso é tipo assim, uma redenção, porque Ui, alguém cuja voz é ouvida, porque a gente pode falar aqui, mas somos nós três aqui, eu, você e Vânia, não, a e gente somos tem dor nós de três aqui cotovelo, falando. tá? A Nora falando, Gente, a Nora. Nora, para quem não lembra, foi aquela que foi plagiada por uma autora nacional, que o caso ainda não foi encerrado, porque processo de plágio demora para 10 anos. a gente devia fazer um episódio sobre esse caso. A gente chama a pessoa de Gisele. O caso de copy-paste Gisele, que é o nome da Pois é, pessoa. Hashtag é, copy-paste Gisele. menina, Conta esse caso. Porque esse caso é maravilhoso, Vânia. É que nem daquela mulher da gota de sangue. Não, da gota de sangue não. É que nem aquela que da se Ana, dizia herdeira a russa, Ana. que viveu às custas de todo mundo em Nova York sem gastar um tostão. Esse Uhum. caso copy-paste Gisele é isso do livro. A gente devia gravar isso, Vânia. Isso vai ser uma coisa Menina, maravilhosa. porque assim, e não foi só a Nora que foi plagiada no livro, eram cenas, eu achei cenas da Lisa Kleypas, assim, cenas inteiras, né? Tinha. E Ela tinha umas quatro favoritas, né? Era a tinha. Kleypas, a Queen, a Roberts e tinha uma Eu outra. Eu tinha acho que uma era outra que aquela é essa Dare, que é a que eu prefiro, e que eu prefiro a tinha Dare da a Kleypas. Então, era a Dare. e tinha uma também que eu não vou lembrar agora o nome, que o livro dela está saindo pelo Arqueiro, ela tem uma série saindo pelo Arqueiro, que essa autora, olha que azar, é advogada.
entendeu? O livro dela também entrou no... Gente, num único livro tinha para mais de 20 pessoas plagiadas. Gente, fala aqui nos comentários. Entre nós três aqui, ninguém vai ficar sabendo do seu comentário. Aqui, você sabe que caso é esse, copy-paste de Gisele? Você quer saber? Fala aqui. A gente tem um episódio, né, que a gente falou dele, né? Não sei se foi na Gente, primeira ou na eu acho segunda que a gente temporada. menciona sempre, porque é um caso É, muito maravilhoso. Eu acho que é pois um caso é. muito. Ainda mais Então, porque Gisele continua publicando, tá? exato. Gisele nem Então, mudou assim, de nome. Gisele continua publicando. para você ver o quilate da mulher, a mulher teve vários livros plagiados. Então, quando a Nora vem, porque ela está acima do patamar da gente que tem ali que pagar o almoço para comprar a janta, né, para pagar Sabe? os boletinhos, Um leão a por mulher dia. praticamente é dona de uma cidade, ela tem um hotel cujos quartos são nomes de casais que tiveram felizes para sempre, inclusive Lizzie e Darcy, né? É um dos quartos lá. Então, assim, a mulher Quero está ir. um patamar da divindade. Então, ela estava com os pacová cheios. E ela Não, veio falar o que tantas outras autoras pensam, mas não podem falar com medo de sofrer represália, de ter boleto. cancelamento, É o entendeu? boleto, entendeu? É isso que outro dia a gente falou aqui, que como eu e você ainda não recebemos nenhuma migalha do YouTube, a gente não vive, a gente não tem nem noção desse dinheiro. Se a gente vai receber US$ 10 ou R$ 10, assim. Uhum, Para nós, a gente continua sem cabresto. A gente exato, fala o que a gente quer, o que a gente dá a nossa exato. opinião. Quem vive desse cheque tem que se controlar 200%. Pois é, né? Ou então se valer pelos seguidores maravilhosos que nós já temos aqui, que deixa comentário lindo, maravilhoso, defendendo a gente, né? Quando chega aí um ser querendo detonar, achando que a gente tem que, meu amor, eu não tenho que nada. E se teve resposta depois que eu educadamente convidei a pessoa a não voltar? Nem sei, Se também não você fui olhar, mas está eu acho que não. assistindo hoje, eu espero que esse assunto seja mais do. Se bem que não é, né? Quer que a gente fale de política, a gente não vai falar de política. Pois é, a gente não vai falar, porque não tem graça. Mas, assim, gostei. Ela lançou essas postagens dia 29, dia 30 de março. Estava de saco cheio. Teve uma pessoa que é amiga dela, que não é só uma funcionária, já se transformou numa amiga, praticamente escorraçada na internet, porque as pessoas por trás de uma lente, ou lá Sim, né, no TikTok lá da coisa do teclado, muito acha que valente, pode né? falar, né? Pode falar o que quiser e pode Uhum, ofender o que quiser. Gente, não é exato. assim. Essa mesma autora que você falou lá da Europa, né, que teve que mudar a fala completa de um livro, porque É, estava em ela, terceira pessoa, isso, ela mudou né? a narrativa, né? O ângulo de Exato, exato. narrativa. Porque, na verdade, o que acontecia era o seguinte: era dividido em dois POV, point of view, ponto de vista. No ponto de vista da mocinha, era em primeira pessoa. No ponto de vista do cara, era em terceira pessoa. Ou E seja, quando eu li, eu vi, eu vejo, eu falo, eu escrevo, primeira pessoa. A Moira viu um gato deitado, a terceira pessoa, porque terceira existe um pessoa. narrador onipresente, Exato. onisciente, que narra aquela história. Eu achei que super combinou, porque a primeira vez que eu li essa edição. Eu achei que super combinou, porque o personagem masculino, ele era um troglodita. Ele era, assim, um cara que trabalhava... Tô dando um monte de spoiler. Um cara que trabalhava na Colocou isso? máfia, né? Uhum. Ele trabalhava numa máfia, ele era o executor, ele era aquele cara de 2 metros de altura e de largura, que já chegava arrebentando. Ele só era chamado na cena para arrebentar, quando era para matar.
Exatamente, inclusive ele Era o fazia esse Capitão tipo, Caverna, né? Ele só ia falar. ele fazia esse tipo de ruído porque quando criança ele sofreu um crime, né? Que ele teve a garganta cortada, porque a pessoa queria matá-lo. Parece que eu lia. E Eu não como ele lia. não morreu, ele ficou com problema nas cordas vocais, então ele mais grunhia do que falava. Então, ter um ponto de vista na terceira pessoa combinava com ele, mas não. As leitoras, como assim? Eu gosto de primeira pessoa. Você tem que escrever. E o que a mocinha fez? Porque é uma autora independente, sem editora, que depende desse dinheirinho que cai, que pinga, 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 para ajudar a pagar as contas. Ela foi lá e Então, reescreveu o mãe, livro. eu vou te falar uma coisa. É o mesmo problema, guardadas as devidas proporções, é o mesmo problema que a gente tem com atores de Hollywood ou com atores de novela aqui no Brasil. Hum, Intimidade nem sempre é boa. Porque hum, de perto ninguém é legal. De perto todo mundo é maluco, sabe? Então, se você admira o Tom Hanks, você admira ele ali, naquele trabalho dele, aquele trabalho ali na pele do FOX, o uhum, Fox, né? No Little Shop Around the Corner, como é que é? Mensagem para você. Ou na uhum. pele do Forrest Gump, ou na pele. Maravilhoso. Mas pessoa, pessoa, Tom Hanks, que tem as amizades da Ilha da Fantasia, eu não quero saber. Não, eu Entende? não quero quebrar. Exato. E eu não quero poder responder um tweet dele e falar: Você já foi na Ilha da Fantasia? Entende? Então, a mesma coisa é com autores. Pode ser um autor micro como eu, ou pode ser uma mega autora como a Nora Roberts. Você não quer ter esse acesso íntimo por causa disso. A mulher foi e respondeu, mandando você ir pro olho da mesa. Catar Ela, coquinho. tá, Coquinho. Porque chega uma hora que você tem que lembrar que, por mais famosa e diva e tudo mais, ela é um ser humano com sangue na veia, com pressão alta. E ela já não é Exato. novinha. Eu não sei a idade dela, mas ela não é novinha, gente. Ela já passou dos 50. Vê aí, joga aí no YouTube. No YouTube não, no Google. Então, assim, ela não é novinha. Ela já... 73. Olha aí, gente, a mulher escreve há 40 anos. 73, ela já botou o dial da vida assim no Oda-se, né? Exatamente. Então, Oda-se. assim, você chegar e você ser rude, ser beligerante e ser exigente de uma coisa que não é sua, né, é complicado. E essa série que eu falei, que já tem para lá de 20 livros, de um casal, é uma série meio que de mistério, de detetive, cada livro é um caso que eles têm que resolver, né, que eles são, jogados ali. É que É, nem Senhor e Senhora Hart, casal 20. exatamente, o casal 20. Então, são personagens dela, a mulher criou, a mulher fez os personagens ficarem famosos e serem amados. Você não pode chegar e exigir que eles tenham filho, que eles então você não vai ter filho que tem um cachorro. Olha só, aquela personagem, ela não tem família, coitada. Por que você não deu uma irmã perdida, uma avó, uma tia? Quis, ela já explicou, eu não vi a explicação dela, porque eu não sigo essa série, eu nunca li nenhum dessa série, mas não me interessa, se ela fez desse jeito, é uma prerrogativa dela. Então, por favor, coloquem-se no lugar da pessoa e parem de exigir. Porque eu não gostei. Não gostou? Não leia. Por exemplo, o último livro do Dan Brown.
Eu já nem... Origem, acho que é Origem, né? Eu Eu já não não gostei. perdi a conta. Eu não gostei. Por quê? Porque Vânia, eu leitora, não estou nem falando Vânia editora, Vânia revisora, Vânia tradutora. Eu, Vânia, leitora, achei que ele deu mais ênfase na inteligência artificial do que no Robert Langdon. Eu sou fã do Robert Langdon. O último que eu li que eu não gostei foi o Anjos e Demônios. Aí eu meio que. Não, eu li todos. Agora, quando ele lançar o próximo, que eu sei que ele está terminando de escrever, ou já terminou, está revisando não sei o quê, eu vou comprar e eu vou ler. Porque eu quero. Mas, Vânia, você não gostou do último livro. Tá, é problema meu. Tá? Nora Robert, tem séries dela que eu acho fraquérrima. Chama Cíntia Chagas, não sei se fraquérrima tá certo, mas também não tô nem aí. É Super fraca, fraquíssima. entendeu? Eu achei. Agora, a trilogia que virou um quarteto da gratidão é uma coisa linda. É uma história que te envolve, que os personagens principais são homens. Não são mulheres, né? Tem toda a coisa lá da descoberta deles, tem de achar as meninas que vão ficar com eles e o romance, nananã, mas são personagens homens. Então, assim, eu amo essa trilogia. Mas, assim, gente, não dá, tá? Não dá. Em nenhum momento eu cheguei para um autor e fui tomar satisfação. Minto. Vou fazer uma meia-culpa aqui. Tem uma autora, Elisandra Lousada, vou até dar o nome dela. Tem um livro dela, maravilhoso. Não vou lembrar o nome. Tem um monte de margarida, não, é girassol na capa. É um triângulo amoroso. E para variar, eu elegi um mocinho para ficar O com a que menina. perde? Porque não é o bad boy, entendeu? Eu sempre me ferro porque eu escolho o mocinho legal e o bad boy ganha. Então, o que eu fiz? Uma vez eu encontrei com a Elisandra, falei, ela morreu de rir, obviamente, porque eu queria me rasgar, né? O livro é super bem escrito, é uma poesia. Mas eu preferia que a menina terminasse com outro cara. Pronto, escolha minha. Eu não fui xingar a mulher, eu só falei, olha, não gostei. É. Então, o que eu passei a fazer? Toda vez que eu vejo que um livro tem um triângulo amoroso e eu já sei que eu vou me ferrar, eu prefiro não ler. Porque eu não quero Já sofrer. aconteceu comigo, assim. Uma das versões de Orgulho e Preconceito que eu escrevi, Hum. a Lizzie é viúva do Collins. É um casamento muito infeliz, ele O faleceu cara quando das ela conhece. batatas! É, Casou ela com o cara das batatas! Ai, meu Deus! quando ela conhece o Darcy, ela já é viúva. Ok. Então, ela não quer casar de novo. Ela quer ficar no tchaca-tchaca na buchaca, mas ela não quer casar de novo. E ele, assim, não quero, eu quero casar, né? E Hum. aí, eles ficam nessa dança o livro todo. Por quê? No Orgulho e Preconceito, no cânon, ela não quer casar com ele de jeito nenhum. Uhum. Ele faz de tudo para casar com ela, né? Inclusive, Uhum. fica trancado com ela numa biblioteca por mais de meia hora sem falar uma palavra, cada um lendo seu próprio livro. E ela odeia, no caso, assim, ela tem ranço, né? No meu Uhum. livro, ela não tem ranço, ela gosta muito dele, mas ela não quer casar, ela não quer se, né? Acontece um dos XYZ no final do livro que ele dá uma chave de braço, ó. Opa! Ó, pega ela, baixa, e aí ela casa. Ele aconteceu de uma pessoa, entrou em contato comigo e disse: olha, eu adorei a história, achei muito divertido, me diverti muito, agora eu não gostei dessa maneira que ela casou. Não gostei, eu já reli o livro 2 vezes, eu continuo não gostando. Porque ela Por quê? Por quê? esperava que Por quê? na Por quê? segunda Por vez quê? fosse mudar. Não, por quê? Por quê? Por quê? Porque aí eu deixei ela falar, falei, olha só, eu estou muito lisonjeada. Eu vou Uhum. contar essa história pelo resto da minha vida. Eu não estou entendendo. Nossa, a minha história mexeu tanto
com você que você teve que me achar para dizer que você não gostou. Tá pago. O que eu queria fazer, eu fiz, que foi mexer com você. É isso, não é, Uhum. Vânia? Agora dizer que eu vou Exatamente. reescrever, vou mudar tudo, não vou. Mas eu achei muito. Fiquei muito envaidecida, porque a pessoa ficou com a minha história na cabeça, leu várias Essa, vezes, comprou o livro de esse, papel e tal. esse pulo do gato que você falou é bem interessante, porque é exatamente o meu trabalho como copydesk, né? Eu ajudo o leitor a encontrar o ponto do equilíbrio da montanha-russa de emoções que tem que ser dentro de um livro. O seu livro ele não pode estar em coma, aquela linhazinha assim de quem já morreu. Ele é obrigado a ter os altos e baixos, independente se você está escrevendo um livro de mistério, um livro de comédia, um livro de romance puro, daquele tipo que tão doce que chega da cara, não importa. Tem que ter os altos e baixos, tem que ter aquela sensação de que, ai, muito beijo, 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 muita briga, 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 eles não vão ficar juntos. Ai, meu Deus, será que não vão? Vou começar a roer as unhas. É isso que faz um livro. Então, realmente, você atingiu o objetivo. Ela não gostou da maneira com que a Lise, desse seu livro, casou, mas mexeu com ela. Ela teve que ler mais de uma vez, Moira. Mexeu com ela, Eu né? achei fantástico isso. Eu avisei E, para ela que a história é minha, agora eu posso ex recontar enquanto eu exato, exato. E não invalidou a história que você contou. Porque você já contou a história em que a Liz é pobre, em que a Liz é rica, em que a Liz é viúva, em que a Liz é viajante. Você já contou de várias maneiras, porque a história é sua. Você queria dar um approach, né? Um viés diferente àquele clássico maravilhoso da Jane Austen. Pronto, vício que acabou. chama. É vício que chama. Mas assim, agora, principalmente quando a história é totalmente inédita, que não é uma fanfic, que não é uma adaptação, sabe, você chegar e exigir. Isso acontece muito naquela plataforma que eu tenho ranço, que é o Wattpad. Eu tenho ranço. Não estou culpando a plataforma. A plataforma ela tem uma oferta interessantíssima, que é o quê? Você que nunca escreveu na vida, mas tem uma baita história na cabeça, você quer se testar. Então você vai na plataforma, começa a escrever o seu livro aos capítulos e vai postando esses capítulos. E aí, as pessoas que vão lendo o seu livro, na maioria das vezes de graça, porque eu acho que a plataforma agora tem um jeitinho de você pagar, né? Mas lá no início não tinha, era tudo totalmente 0800. As pessoas deixavam comentário, nossa, estou amando, nossa, escreve mais, nossa, nananana, e começava meio que dar palpite. Assim, Foi assim que 50 Tons virou uma trilogia. exatamente, porque ela pegou a saga Crepúsculo, modernizou tirando a fantasia e botou um monte de putaria. E aí virou o E foi sucesso que assim: virou. escreve mais, escreve mais, escreve mais. Exato. Mas assim, uma coisa que eu noto, primeiro, para você se testar, beleza, eu acho que é super válida a plataforma. Mas eu noto que muita gente fica no, nossa, que maravilhoso, nossa, que lindo, nossa, porque ela não quer pagar ou não pode pagar pelos livros normalmente, então ali ela está lendo de graça. Então ela tem que encher a tua bola para Uhum, poder você continuar liberando capítulo e ela continuar tendo o que ler. Então, uhum. assim, você que publica nessa plataforma, cuidado com o ego. Não acredite em todos os elogios, porque o pessoal só quer que você continue a escrever para eles continuarem consumindo de graça. Já começa por aí. Outra coisa é que ali a medição, a medida é feita por capítulo e por página. Então, 1 milhão de leitores. Não, não é 1 milhão de leituras, não. É porque, como
né, vai lendo aos capítulos, a contagem é de uma maneira diferente. São 1 milhão de leituras e não de leitores. E aí, quando você vai lançar aquele livro naquela plataforma famosa de venda, Começa com A, termina com N. e aí você acha que vai ser um grande best-seller, porque lá você teve 1 milhão de leituras, você é um completo fiasco. Porque você não aceita crítica de ninguém, porque se você teve 1 milhão de leituras, você é maravilhosa. E não é não, amor. Seu livro tem que passar por revisão, tem que passar por edição, por leitura beta, Então, por leitura crítica, por e- copydesk e tudo então, mais. isso é uma coisa interessante, porque inclusive a Nora Roberts falou que ela tem uma rede de confiança para opinar. A opinião dela não é assim, Da galera, a galera. E isso é muito interessante, Vânia, porque você quer a opinião de pessoas que entendam do seu estilo e do seu objetivo. Entende? Então, a gente já trabalhou, nós duas já trabalhamos juntas, Indy já trabalhamos juntas em editora. E são opiniões diferentes, porque falando por editora, você está defendendo uma linha editorial lá. Falando indie, você está querendo o melhor para aquela história. Aquela história se desenvolva de uma maneira comercial ou não, seja lá o que se desenvolva. Quando você fala por uma editora, você está querendo que aquela história caiba naquela linha editorial da melhor maneira possível. Não é? Sim. E com isso, é essa questão que a Nora Roberts falou, que tem umas pessoas de confiança para opinar de forma que a obra dela siga pela estrada que ela gosta ou determinou para si. Que não é o que uma pessoa aleatória que acabou de chegar no parquinho não sabe disso. Não é que talvez até tenha capacidade de opinar, mas a pessoa não sabe, porque não é insider. Entende? Exatamente. Então, Isso. acontece assim, eu tenho um grupo de WhatsApp de umas pessoas muito 100%, que às vezes, enquanto eu encho o saco delas, quem quer ser beta? Porque tem muita gente que não quer, não tá com tempo e tal. E aquelas opiniões ali, mas já é assim, quando o negócio está pronto para ir para a rua. Porque até o negócio estar redondo, só dá opinião quem está Não ali. é? Duas Esse que é o pessoas só. ponto. Esse que é o ponto. Então, assim, você não sabe por que que o autor quis fazer a história por aquele caminho, ou quis terminar daquele jeito. Ah, por que que nesse livro o casal não termina junto? Por exemplo, o Nicholas Sparks, obviamente nunca trabalhei com ele, tá? Tô citando aqui. Por quê? Porque ele é famosésimo de matar uma das pessoas do casal. Ele é famosésimo nisso. Ele tem menos livro em que casal termina junto do que um casal que morre. Ou porque morre de velhice, ou porque morre de acidente, ou porque morre de doença, sei lá, né? É o estilo dele, gente. Então, assim, vou eu mandar um e-mail? Olha aqui, seu sem vergonha, por que que você matou? Não vou, cara, o que que eu faço? Não leio. O cara não depende de mim, porque tem 1 zilhão de mulher que gosta de ler para chorar, gosta de ser desculpa, gente, isso para mim é um pouquinho Eu de tenho horror de masoquismo. eu tenho horror de livro que masoquismo. me faz chorar. Que eu Agora, eu vou te sei que vai perguntar fazer uma chorar. coisa. Quando o autor não responde, simplesmente ele não responde a esse tipo de comentário. Ele é lúcido. Mas será que esse comentário assim para? Olha, As pessoas entendem que olha só, se a gente for pegar os grandes, tipo a Rowling, a Nora Roberts, o Dan Brown, a a Anne J. Rice batia a boca, lembra? A É, Anne Rice batia a boca.
A J.R. Ward, que escreve o Adaga Negra, inclusive é uma coisa que ela fala nas palestras dela, eu não leio resenha. Porque como eles estão em grandes editoras e já são best-sellers, o que mostra para eles que o livro está indo bem ou está indo mal são as vendas. Por quê? Porque as primeiras pessoas que compram e começam a soltar resenha, geralmente elas soltam algum spoiler, ou então a própria estrelinha lá vai dizer se o livro é bom ou ruim. Então, esse boca a boca já faz com que outros não comprem se o livro for ruim. Então, automaticamente as vendas baixam. Então, ela vai saber, ó, aquele livro lá não agradou. Talvez até numa reunião com a editora, com a Beta e tudo mais, essas sim vão atrás das resenhas e do porquê o público não gostou, E passam para ela. elas vão passar, olha só, naquele determinado lá, com o personagem XYZ, nananana, o pessoal não gostou muito, nanã, e aí é a opção dela, num próximo livro, resgatar aquele assunto ou não. Entendeu? Agora, você fica sofrendo de ler resenha, principalmente resenha negativa, e bater boca com o público, eu acho que, né, não vale. Agora, também, o leitor, ele tem que saber o lugar dele. E o lugar dele não é entrar na cabeça do leitor, do autor. Sabe Não quem... quer dizer, não quer dizer que a gente, enquanto leitor, né, que a gente possa não gostar de um livro e falar que não gostou. Não, absolutamente, você pode. É você querer impor a sua visão a outra pessoa. Sabe quem é que tem que entrar? Sabe quem é que tem que entrar na cabeça do autor? Eu, a editora, a copydesk. Eu tenho que tentar entender o que a Moira quer dizer com aquela cena. Por que ela botou aquela cena? Nossa, mas que cena irrelevante. Espera aí, eu vou terminar de ler o livro para ver se essa cena tá boa ou não. Se a cena não for boa, aí eu chego para a Moira e falo, Moira, olha só, aquela cena ali nada a ver, vamos tirar. Ou então dá para você mudar? Ou então, sabe? A pessoa que está editando lá nos primórdios, quando o livro ainda está sendo aprontado, ela tem que ter uma sintonia com o autor para entender, porque às vezes até para sacar assim, eu não sei se eu já te falei isso, Moira, mas pela forma que a pessoa escreve um livro, com muita vírgula, muito ponto e vírgula, muito ponto final, eu mais ou menos deduzo a personalidade da pessoa. Eu consigo fazer isso. E eu sei quando a pessoa está passando por um problema pessoal, por causa da escrita dela. Mas isso é muita prática, muita prática de trabalho com aquele autor. Principalmente se eu já fiz 2, 3 livros daquele autor. Essa fase aqui, Moira, está numa fase boa. Será que ela ganhou na loteria? Opa! O negócio tá bom. Essa fase aqui, pô, foi naquele período que o pai da Moira estava no hospital. Ela não estava muito bem. Entendeu? A gente vai pegando o jeito. Por isso que também é muito legal a editora, quando está fazendo uma série internacional, ela usar o mesmo tradutor. Porque o tradutor pega o jeito da escrita do autor. Essa coisa de você ficar mudando de tradutor, ficar fazendo aquela roda gigante lá. Sabe que é uma coisa que eu sempre penso, Vânia, assim, quando eu estou escrevendo série, é procurar escrever a série de uma vez só. Por quê? Vai ter um leitor que vai ler de carreirinha. Vai. Mesmo que eu não escreva de carreirinha, um leitor vai pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, vai maratonar. Aí ele consegue pegar assim, desandou. Exatamente. Isso, quando a gente fala desandou, ai, que dor no coração. É horrível isso para uma série, horrível, né? Então, eu achei assim, eu achei essa fala, talvez você que esteja nos vendo e caiu de paraquedas, você vai falar assim, nossa, mas eu nunca li essa mulher, que mulher mal educada, que mulher grossa, agora mesmo que eu não leio. Tá, já vou te avisando, não vai fazer muita diferença para ela não, tá? Porque a mulher já tá rica, já começa daí. Que assim, Bárbara Cartland, será que você acha que Bárbara Cartland ouvia a opinião de alguém? Graças a Deus que não, né? Que foi bem antes das redes sociais, era na época da carta, ela podia alegar que a carta demorava para chegar nela, então ela não estava nem aí.
Mas assim, gente, vou exigir que um autor escreva do jeito que você quer, que termine o love story do jeito com quem você quer, Pense como você pensa. Eu vou te falar, isso não existe. Nem filho não pensa do jeito que existe. você pensa. Não dá, não dá. Então, eu assim, quando eu vi, engraçado que essa notícia apareceu para mim pelos quadradinhos do Threads, que eu não tenho, mas que aparece no Facebook e É no porque ele é Instagram. desesperado para você entrar, porque foi um Exato. fiascão isso, né? Então ele fica apresentando aquela janelinha com a coisa incompleta para você ter que entrar e ver. Eu não entro. Já começa daí. Eu fico tentando caçar pela janelinha. E eu vi que mais de 3 autoras estavam levantando a bola. Nora falou o que eu sempre quis falar. Epa, aqui tem treta. Fui atrás da página da Nora. E aí tinha o link do blog dela. Uhum. Obviamente, fez o meu final de semana, Então, Nora me representa. lavou a minha alma. Eu imediatamente peguei tudo, traduzi, liguei para a Moira e falei: vamos falar sobre essa treta. Não, olha só, é muito bom. E eu acho que o ensinamento fica assim: o seu direito termina onde começa o meu. Sempre foi assim, né? Bom, você tem o direito de ler e não gostar, e eu tenho o direito de escrever o que eu quiser. Exato, É isso aí. exatamente. É. A gente está numa esfera agora em que parece que a gente não tem direito. Não, Né? A gente não pode falar nada. A gente já não. está vivendo meio que uma censura, né? Ah, olha só esse assunto, cuidado quando você for falar, porque, gente, mas eu não estou Vocês não falando. deviam falar desse assunto, porque esse assunto, meu bem, eu falo do que eu quiser falar. Entendeu? Porque assim, são coisas, algumas notícias que é por isso que a gente tenta ser bandeira branca, né? Chapa branca e boleto free e tudo mais. Porque a gente já toma porrada todo dia, o dia todo. É no trabalho, é na escola, é no trânsito, é dentro de casa, porque muita gente não tem uma família legal. É nas notícias, quando você liga, né? Uhum. É só notícia ruim, é só coisa ruim. Então a gente tenta trazer esse momento aqui, essa hora e meia com vocês, uma coisa que dê para vocês rirem, né, para vocês dá para pensar um pouquinho? Dá, mas pelo menos para vocês rirem. Então não, gente, a gente não vai falar de política, porque política me faz chorar. Porque quanto mais você se mete na política, você tenta descobrir partido A, B ou C, você descobre falcatruas, e isso é de qualquer país, Qualquer, qualquer, qualquer. tá? Até na O que a Suécia, gente que quer tudo é, lá funciona, porque metade do seu imposto realmente vai para. Você não paga educação, você não paga plano de saúde, porque lá o seu imposto funciona. Mas lá também tem treta de política. tem. E olha só, uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui é assim, por mais que a gente seja boleto free, por mais que a gente queira ficar assim, na espuma da onda, né? A gente não quer mergulhar, mas a gente nunca vai te enganar. E uma coisa que a gente sempre fala, abre o olho, Sim. entende a mensagem. Como é que o outro fala, o Ricardo Ventura fala, o rito da mensagem. Uhum. Entende o que estão te falando, porque cada pessoa que fala tem uma agenda por trás. O que essa pessoa quer te passar? Inclusive a gente aqui, meu e Vânia aqui, a gente quer te convencer a ler, por exemplo, tu vai lá e pega o Nora Roberts e lê, Uhum. deve ter muito Nora Roberts e-book gratuito Muita aí, coisa, muita coisa. então, o que a gente. Muito. Então, todas as pessoas têm. Agora, quem está te contando uma história por dinheiro, aí você pode ter Não, 95% de certeza que essa história está errada. Ou está exatamente. maquiada, Ó, ou está torcida. durante muito tempo eu tive um blog culinário, né? Tanto que o meu nome no Borboleta na Twitter cozinha. não é borboleta que lê, é borboleta na cozinha.
E aí eu botava a receita lá, botava uma dica lá, não sei o quê. E uma coisa que sempre me deixava pé da vida é que as receitas dos grandes sites não te dão um pulo do gato. Eles botam a receita ali, os ingredientes, botam o modo de fazer e mostra a foto do negócio pronto. Tu vai seguir ali, dá errado. Ah, porque eu tenho mão podre. Não, você não tem mão podre. É porque eles não te ensinaram que é para botar em determinado grau de forno, que na hora de desenformar você tem que fazer assim assado, que na hora de bater você tem que bater só de um lado, porque se você bate de lá e você bate de cá, você desanda a massa. Eles não falam que na hora de enrolar alguma determinada massa, é melhor que você esteja com a mão úmida, porque com a mão seca a massa vai... Eles não te dão o pulo do gato. Então, o que eu fazia? Eu testava a primeira vez do jeito que eles ensinavam, dava errado. Eu começava a testar a maneira certa. Quando eu descobria a maneira certa, eu botava no meu blog. O pulo do gato é esse, para o seu bolo, a sua comida sair igual a da foto original. Entendeu? Então, o problema é que ninguém quer dar o pulo do gato, porque se eu te der o pulo do gato, você não vai vir mais me procurar. Você vai fazer por você, você vai pensar por você. Mas é isso que eu quero, meu amor. Vai ler para poder aprender a pensar. Por que você tem que ser vaca? Da coisa. Por que tem que ser vaca de presépio? Entendeu? Bicho. Tudo que falam. Beleza. Não é beleza, não. Entendeu? E vou te falar, tudo. Você lendo um livro que você não gosta do final, não gosta que o casal não define, tudo isso eu acho que engrandece de uma certa maneira, sabe, Vânia? Porque você forma uma opinião sobre aquilo. Porque se você lê o mesmo livro de sempre, que tem a mesma história, o mesmo final, o mesmo não sei o quê, aquilo é só caloria vazia. Aquilo não te alimenta de nada. Exatamente. Teve uma vez uma pessoa, que eu considero até inteligente, que a gente estava conversando sobre os livros de Agatha Christie. E aí eu toda empolgada falando não sei o quê, que eu gostava mais do Poirot do que da Miss Marple, mas a Miss Marple tinha lá, né, suas qualidades de fofoqueira, né, para descobrir as coisas. Nananana. Aí eu perguntei assim: "E aí, você costuma descobrir quem é o assassino antes?" "Não, eu nunca descobri." Eu: "Oi?" "Não, eu vou lendo. Quando o cara lá fala quem é o assassino, tá bom, passo pro próximo." "Oi?" Não fica nem Pra pode mim, ter ninguém. esse não é pra mim, tá? Posso estar errada, aí de novo, a opinião é minha, eu acho que a Moira concorda comigo. É inadmissível você não tentar descobrir quem é você pode tentar Na errar. hora que eu começo, eu já fico, não gostei. Exato. Não gostei desse primo. Menino, esse Exato. Então, assim... mocinho da história, mas eu apostei no primo. Você pode tentar descobrir e errar, mas você não tentar, você lê como se fosse uma leitura, como se fosse uma poesia, como se... Não tem Vânia, como. assim, é que nem você comer um Big Mac, aquilo ali é só aquele momento, acabou dali. Sabe, não tem, você tem que ler vendo o nome das pessoas. Não, peraí, ó, isso aqui tá mal contado essa história, ó, isso aqui, não sei o quê, eu acho que é fulano, eu acho que matou... Na grande maioria das vezes, eu descobri antes do Poirot, da Miss Marple dizer. A primeira vez que eu li, eu não consigo esquecer. Elefantes não esquecem. Foi o primeiro livro que eu li e eu matei quem era o assassino. Eu fiquei feliz da vida. Eu era adolescente. A primeira vez que eu matei foi Se Preste Triste. Pois é, então assim, o fato de eu já de primeira descobrir quem foi o assassino me deu mais gana de continuar lendo. Continuar? Não, tudo bem, mas ela tem uma fórmula. Tem, mas mesmo assim... Mas assim, demora. Do quebra-cabeça. Exatamente, demora para você pegar o esquema. Depois que você pega, tudo bem. Mas no início lá, poxa, eu adolescente, até eu pegar o esquema de cada coisa ali, de quando era Miss Marple e quando era o Poirot,
demorou, tá? Então, realmente, eu tinha que ir pelo meu filho. Eu acho que nos livros, quando a gente falou nos livros, a primeira vez que eu li eu não gostei, depois eu amei, eu acho que tá O Homem do Terno Marrom, que é dela também. Uhum. E quando eu li, eu já não gostei, porque não tinha Poirot, não tinha Marple, não tinha ninguém e tal. E da segunda vez eu amei, porque é uma história de amor, assim, romanção. Uhum. É aquele romanção rasgado, assim, engraçado, que adolescente eu não tinha inteligência emocional para acompanhar Exato, não aquilo, né? estava preparada naquele momento, exatamente. Então, Não, e assim, aí é a fórmula dela, só que com um twist, assim. Eu nem me lembro quem. Não, acho que eu lembro quem é. então, esse que é o ponto, gente. A gente está aqui meio divagando para variar, né? Porque a gente começa a emendar uma coisa na outra, mas esse que é o ponto. Qual é o nosso objetivo aqui? A gente gosta de falar mal da realeza, trazer treta, tudo bem. A gente traz porque vocês pedem e, de certa forma, é uma coisa que a gente gosta, porque assim, estão pedindo para a gente falar em política. Não. Não. Isso a gente não vai atender. Muito livro de política, que bom. Então você vai num canal que faz resenha de livros de política. Exatamente. Seja chapa branca, chapa preta, chapa vermelha, chapa azul, chapa amarela, chapa laranja, não interessa. Vai E ler. na hora que Harry e Meghan virarem, abrirem a realidade de quem está por trás deles, a gente vai parar de falar também. Exatamente. Enquanto a gente fala de roupa rasgada e cabelo desgrenhado e shortinho de Flamengo, tá ótimo. Exatamente. Mas na assim. hora que virar realidade real. Agora a gente gosta de falar de livro. A gente vai incentivar vocês a lerem. A gente está tentando montar aqui um clubinho, né, de leitura. A gente tem que falar. Caramba, a gente tem que organizar essa semana, Vânia. A gente tem que organizar. Já lá, para quem faz parte do clubinho, então a gente quer uma leitura coletiva, vai bater papo e tudo para incentivar. Vocês vão gostar de todos os títulos que a gente vai sugerir? Provavelmente não. Mas isso já vai ser um pontapé para você querer ler outras coisas. Isso já vai fazer a gente ter ganho o dia. Então, entendeu? Olha só, encerrando aqui, acho que já acabou, né, Vânia, a treta? Já. Então, encerrando, a gente vai te dar um desafio aqui, eu vou falar pela Vânia também. Olha só. Vai falar. Você, não importa onde você mora, tá? Se você está no Brasil, os shoppings costumam ter é feito uma feirinha do livro. Vem uma lojinha. Aqui no Rio aparece muito letrinhas. Acho que é isso. Leiturinhas, ou acho que letrinhas. Ele monta no meio do mall, assim, como se fosse um quiosque. No corredor. Um monte de coisa. Esse Nora Roberts aqui, eu comprei lá, não sei se dá para ver. Olha o preço. R$10. Então, ao invés de comer uma batatinha no Burger King, que é mais gostosa do que no McDonald's, você vai lá e vai comprar um livro de R$10. Minha cidade não tem shopping, então você vai no sebo, você vai na banca de jornal, você pega emprestado. Mas você vai pegar um livro que você vai se dar o desafio de terminar de ler até dezembro. 1º de dezembro. Nossa. Olha, nem todo mundo lê 5 livros por semana como você lê. Né? Então, por que isso? Mas eu nunca li, isso me dá sono. Dá sono porque você não tem o costume. E porque você não se entrega àquela atmosfera. Se você nunca leu, assim, o Harry Potter, você só viu os filmes, você nunca leu o Harry Potter, é impossível você não mergulhar naquela atmosfera ali. Eu não vou nem te falar para pegar um Tolkien, que são os livros grandalhões, mas aquilo ali, ó, é mergulho na Terra-média, o cara te envolve naquilo. Então você pega o Harry Potter 1, que é pequenininho, com 150 páginas, não é isso? 180, sei lá. Deve ser. Então você vai pegar um livro. É um desafio entre nós 3, ninguém precisa ficar sabendo. Eu, Vânia e você.
Você vai pegar um livro que você vai se desafiar a terminar até 1º de dezembro. 1º de dezembro, você vem no nosso vídeo aqui, que a gente já vai estar terminando a temporada, que já estamos no 30. A gente vai estar no episódio 437 e você vai dizer: cumpri. Não precisa de mais nada, isso é entre nós. A gente vai ficar muito feliz e Exatamente. você vai ter conquistado. Agora, se você é Exatamente. bookworm, você pode dizer amanhã, cumpri já, e agora? Pois é, não Então, tem faz problema isso. nenhum. A gente aqui tá para incentivar. Quem já lê, eu sei Tá. que tem umas seguidoras nossas que leem muito, Ele é né? muito mais do que a Parabéns. gente. É. Leitura de flash, Então, né? se você estiver no shopping e vê esse quiosque de feirinha, você entra e compra um de R$10, de R$15. Não precisa ser mega caro, entendeu? Uhum. Se você nunca leu Persuasão de Jane Austen, é um livro fofo de ler, ele é bem pequenininho. E ele é um livro, assim, de coração rasgado, é emoção pura, é uma boa leitura. Inclusive para ler espaçado, porque para você ir acompanhando o que está acontecendo no coração de Anne, né? Tem hora que eu mesmo parava, ai, peraí, deixa eu respirar um bocadinho. Não, depois então que eu soube que houve toda uma mudança nos 3 últimos capítulos, né, que ela reescreveu os 3 últimos capítulos, porque ela não estava satisfeita, deu outra, porque assim, eu fiquei assim, se ela não tivesse escrito, Moira, não teria aquela carta. Vamos começar a falar de Jane Austen, a gente não vai parar. Então, a gente está te dando um desafio, tá? Arrumar um livro. É bom comprar um livrinho assim, tão cheio de livro, né? Então você vai, se você não tiver shopping, não tiver coisa, você vai na feirinha do livro, que às vezes tem na praça, ou um sebo. E se não tiver nada disso, você vai na casa de alguém e pede um livro emprestado. De quê? Romance. Porque a gente é boleto free, a gente não quer te fazer mergulhar em política, em coisa. Não, você pode pegar uma biografia de alguém que você gosta muito, Elvis Presley, uma coisa assim, que é para quê? Para você sair da realidade. É o seu desafio. É verdade. Então Tá tá, bom? gente. Então, aqui, gostei. Falem para mim, assim, como é que foi minha performance de leitura, porque eu estava, assim, em êxtase. Se você falar mal de mim, Então, dessa vez, ela teve que encarar. Porque, assim, mesmo se alguém falar: "Nossa, a Vânia estava muito maquiavélica", eu não tô nem aí, porque realmente hoje eu lavei a minha alma, gente. Mas podem falar aqui a opinião de como é que foi a minha leitura, porque hoje eu estava feliz. Então tá, gente. Beijo. Falou, gente. Até a Beijo. próxima. Esquece o like, de seguir a gente e comentar. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.